A gente já sentiu e bastante no bolso, né? O preço da gasolina está nas alturas. E não é só isso, não. A guerra da Rússia está provocando diversos problemas no mundo todo. Quem conversa com a gente é o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Tudo jóia. Seria melhor sem guerra, né? Bem melhor sem guerra. Bem melhor sem Bem guerra. melhor. Tinha que inventar essa guerra, né? Não teve saída, né? Ou não. É ele e mais 3 que estão a favor. O resto do mundo está contra. Todo mundo né? contra. Bom, a gente já começou vendo alta do petróleo, do barril do petróleo. Às vezes dá uma baixadinha, mas não chega na gente isso, né? Teve esse disparo do combustível e não foi só o combustível, né, Tiago? Exatamente, né, Elaine? Guerra é sinônimo de quem está invadindo, de busca pelo poder, de aumentar espaço e tal, né? Até eu comentei dias atrás nas redes sociais exatamente isso, que a motivação, uma das grandes motivações do Putin é exatamente anexar o território da Ucrânia. Mas é muito antiga essa Uma ideia, coisa né? bem antiga, né? Anexar o território da Ucrânia de volta à Rússia e aumentar o poderio, né? Na história da humanidade, quem tem terra tem poder, tem dinheiro, tem conquista, tem espaço. Então, quem é o grande proprietário de terras do Brasil fez história, obviamente, porque a história da humanidade é movida a partir da terra. Mas não é só a única motivação da guerra, né? A gente tem outras motivações também políticas, étnicas, culturais, enfim, daquilo que a Rússia, através do Putin, é claro, para deixar bem evidente que não é o povo russo que quer a guerra. Exatamente, né? o povo está até contra, né? Exatamente, boa parte da população está contra, gente que está se manifestando publicamente está sendo presa, enfim. Tem gente contra a guerra e o governo da Rússia, através da figura do Vladimir Putin, quer que a guerra continue porque há essa intenção de aumentar território, aumentar o poderio financeiro da Rússia, aumentar a capacidade de produção da Rússia e ter uma saída também para o Ocidente através do mar, né? Aqui na região sul a Rússia não tem essa saída, tem só no norte, então você tem que dar uma volta muito grande, então você sai ali por baixo, você ganha um pouco mais de espaço e agilidade, né? Então, essas são algumas das motivações. Os efeitos a gente já está sentindo no Brasil, não é só a questão do aumento do combustível, que é um conjunto de fatores, não é só a guerra, são vários fatores que fazem com que o aumento haja, mas a gente vai sentir também com o uso de fertilizantes, né? O Brasil depende muito do fertilizante russo. Esses dias eu vi uma reportagem exatamente mostrando as reservas de potássio que o Brasil tem em algumas cidades, aqui no Paraná, em Araucária, chega até um pouquinho ali em Paranaguá, em outros estados. São pouquíssimos os locais, então a gente vai sentir no preço do alimento daqui uns dias, porque se você não tem fertilizante vindo da Rússia, que é o grande exportador brasileiro, e onde o Brasil importa os fertilizantes, se há sanção econômica, se a Rússia já está sofrendo a sanção econômica de vários países, obviamente que a tendência é que isso estoure no bolso do consumidor mais uma vez, infelizmente. Em princípio, pelo que eu estava lendo, o Putin não acreditava que a guerra ia demorar tanto, né? Ele achava que ele ia ganhar de lavada e não foi bem isso que aconteceu. Existe até, pelo que eu estava lendo também, né? Não tenho conhecimento tão forte na área, mas dizendo que algumas pessoas, apoiadores do Putin mesmo, já teriam meio que desgostado disso porque não se resolveu ainda. Sim, e a tendência é que ela demore um pouco ainda para ser encerrada, né? A gente achava que a guerra ia durar 2, 3 dias, 2 ou 3 semanas, ou que, isso aí é uma ofensiva, acabou, né? Invadiu um pouquinho, é só uma ostensiva. Não, a tendência é que ela continue um pouco mais, né? Não dá pra gente precisar. Aí depois o pessoal vai fazer esse recorte aqui da reportagem, vai falar, especialista diz que a guerra não tem nada para acabar, mas não tem mesmo, porque é uma questão muito... Ela pode acabar tanto amanhã como daqui meses, ou como pode ser encerrada por um acordo, enfim, né? Os acordos propostos pela Rússia em relação à Ucrânia são acordos desumanos, que não dá para ninguém aceitar. E o governo ucraniano também não vai aceitar esse tipo de acordo. E por outro lado, a Rússia também não está querendo cessar em nada, né? Pelo contrário, criou aquele corredor humanitário. Algumas pessoas saíram, mas hoje teve bombardeio. Não funcionou muito bem. Não, né? Teve bombardeio em prédio residencial, crianças morrendo, enfim. Guerra é guerra, né? Não tem ilusão de que a guerra vai ser aquela guerra do videogame lá que você tá lá num simulador, de repente ela vai acabar quando você desligar a máquina. Não, né? É um conflito sangrento, é um conflito com um poderio armamentício muito alto, a possibilidade de alguma arma nuclear poder acontecer, com falta de alimentos, com pessoas chorando, com pessoas sofrendo,
com pessoas derramando sangue, né? Não é uma coisa romantizada daquilo que a gente lê no livro da história e achou que era aquilo. Não, é uma realidade nua e crua muito complicada. Então a tendência é que ela demore um pouco mais para acontecer, porque o lado atacado, que é a Ucrânia, não quer se render, né? E não deve se render mesmo, porque daqui a pouco vai acabar a soberania nacional. Sim. Isso é um dos elementos importantíssimos dos acordos que a gente tem no mundo, ou seja, eu tenho essa soberania enquanto Brasil. Hoje no Brasil, se a gente fizer uma analogia muito simples, nós temos direito à nossa propriedade privada. De repente, amanhã ou depois eu quero invadir a casa da Elaine só porque eu tô afim de invadir a casa dela. E você, não, eu vou liberar a chave da minha casa. Não vou, né? Não vai liberar, Não né? vou. Você não vai dar a chave da casa pro Thiago porque eu quis invadir o seu território, né? Então imagina, o Brasil ser invadido, né? A mesma posição que a Ucrânia está hoje, né? Então vai demorar um pouco esse cessar-fogo, obviamente, pelo lado ucraniano, e o Putin tá convicto que ele quer continuar com a guerra da forma que ele está conduzindo. É óbvio que a Ucrânia vai sofrer muito mais, o exército ucraniano é muito menor, a capacidade bélica da Ucrânia é muito menor, é um território que não está preparado para a guerra, nós já estamos com 2,5 milhões de refugiados, gente que está querendo sair de lá, indo para outras partes do planeta. A Polônia está sendo um grande espaço de refugiados, daqui a pouco vai ficar superlotada, vai ter déficit de alimentos na Polônia, vai ter problema social gerado na Polônia por causa da guerra, que é um país afetado diretamente. Então a gente tá enxergando um cenário cada dia pior, né? Quanto mais tempo demora para cair ou para acabar a guerra, pior é para todos os lados. Aqui no Brasil, não querendo ser bairrista, mas a gente já tem o problema do combustível, um possível problema com alimentos. Tem mais algum setor que talvez possa trazer problemas para a gente, assim, que você percebe de imediato? Olha, de imediato esses dois são os principais. É mais a questão da própria relação internacional, né? O Brasil teve todos esses problemas nos últimos dias em relação à condução da diplomacia brasileira. Vai ficar do lado de quem? Vai apoiar o quê? Vai falar o quê? A demora para o país se manifestar. Depois se manifestou, se posicionou contra a guerra. O Brasil é um país que não tem tanto poderio bélico assim, mas tem uma fala importante nos organismos de paz internacional. Até porque o Brasil nunca foi de guerrear com ninguém, né? Sempre foi um país mais na paz, mais ameno, mais tranquilo, que sempre participou de vários e vários acordos de paz. O passaporte brasileiro vale bastante, é um passaporte muito respeitado mundialmente falando, porque é um passaporte que tem tratados com vários países, exatamente por não ter conflitos com os outros países, então ainda tem esse respeito. Então eu imagino que por enquanto esses dois setores, a gente vai ter que esperar um pouco desenrolar o andamento da guerra para ver o que vai acontecer. A política teve esse pequeno conflito, na verdade, que aconteceu nos últimos dias, mas eu imagino que é uma pauta que vai caindo aos poucos, até porque a pauta política atual ela já está voltando a se direcionar para as eleições de 2022. A gente está aí há 6 meses praticamente da eleição e a pauta natural é aquela que vai aparecer mais no noticiário político. Bom, pra gente o que dá para fazer é torcer, né, para que isso acabe logo e para que não se perca a soberania de um país, né? Exatamente, essa é a maior preocupação em relação à guerra, né? Soberania nacional. Se a gente começar a ter um país querendo invadir o outro somente por conta... Vai bagunça, né? A gente vai para a Terceira Guerra Mundial, infelizmente. É o que ninguém quer, né? Ninguém quer mais um conflito armado, ninguém mais quer isso, né? A gente quer que as pessoas consigam se entender na mesa de negociação e que tudo se organize daqui para frente. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.